A história de Hollow Knight não é contada de uma forma direta, mas através de fragmentos espalhados pelo cenário, diálogos enigmáticos e silêncios que dizem mais do que palavras. O jogador chega em Hollow Nest, um reino em ruínas, marcado por decadência, solidão e uma infecção misteriosa que corrompe os seres vivos. Somos um cavaleiro sem nome, vazio, sem passado aparente, apenas com um impulso de explorar e avançar. Esse vazio não é um defeito, mas é um convite que cada jogador projete nele a sua própria jornada. A profundidade da narrativa está justamente no contraste entre a grandiosidade do mundo e a fragilidade do personagem. Hollow Nest é um espaço que carrega histórias de glória, queda, esquecimento, cidades abandonadas, reinos submersos em lágrimas, florestas vibrantes mas tomadas por ruínas. Cada cenário não apenas compõe o ambiente, mas eles transmitem emoções. Melancolia, mistério, esperança. É um mundo que parece respirado pelo tempo, carregando cicatrizes que o jogador descobre pouco a pouco. No coração da trama tem uma metáfora poderosa. O Hollow Knight, um receptáculo criado para conter a infecção, é fruto do sacrifício, dor e destino imposto. Nosso personagem também, nascido do vazio, representa a possibilidade de quebrar esse ciclo. Não porque ele foi escolhido, mas porque ele insiste em seguir em frente. Esse detalhe transforma a narrativa em algo universal, não sobre ser o herói destinado, mas sobre encontrar significado mesmo quando ao redor aponta para o contrário. Essa combinação de silêncio, melancolia e esperança torna Hollow Knight tão envolvente, e o jogo não entrega respostas fáceis. Ele provoca reflexão, instiga curiosidade e cria uma conexão emocional intensa com o jogador. Cada morte, cada descoberta e cada vitória ecoam como uma parte da jornada, e não é apenas sobre salvar o reino perdido, mas sobre enfrentar o vazio dentro de si e descobrir que mesmo em meio à escuridão, sempre pode existir uma pequena luz que nos chama para continuar. Eu sou Lisa Guerra, psicóloga, e é impossível não se sentir afetada ou não perceber alguns paralelos da experiência com psicologia, vida, filosofia e Hollow Knight. Eu vou tentar condensar um pouco nesse vídeo daquilo que eu consegui observar e absorver desse game que é tão especial. Esse vídeo nasceu de uma publicação na comunidade do Psicoplay, que é a nossa plataforma de psicoeducação, onde a gente fala de psicologia, cultura pop, saúde mental, e a gente gamificou para você conseguir se engajar mais nos assuntos enquanto interage com a comunidade. Então tem eventos ali como o Clube do Livro, Cine Debate, enfim. Se você achar legal, você também pode fazer parte com a gente. O link vai estar aqui na descrição. A narrativa de Hollow Knight começa com o jogador lançado em Hollow Nest. Um reino que é arruinado, sem explicações claras, objetivos definidos ou destino traçado. Não há uma voz que nos diga quem somos e por que a gente está ali. A gente é apenas um cavaleiro vazio, perdido em meio a ruínas e silêncios. E essa ausência de sentido inicial reflete diretamente a experiência existencialista. Estar diante de um mundo estranho, indiferente, onde não há um manual, um propósito pré-determinado. Camus, um autor, um filósofo bem bacana, dizia que a vida é absurda. Não porque ela não tenha sentido algum, mas porque o ser humano deseja respostas definitivas em um universo que parece silencioso. E em Hollow Knight, esse absurdo se escancara na jornada do cavaleiro. Não sabemos por que continuamos, mas ainda assim seguimos descendo cada vez mais fundo no mapa. O impulso de explorar, enfrentar inimigos, descobrir fragmentos da história ecoa a revolta do Camus, que mesmo sem garantias a gente escolhe persistir, como Sísifo, que empurra a pedra sobre a montanha. O mito de Sísifo, que o Albert Camus reconta, fala de um rei que, após ter enganado a morte, foi condenado pelos deuses a rolar uma pedra até o topo de uma montanha só para vê-la despencar de volta, repetindo esse esforço por toda a eternidade, consecutivamente. Para Camus, essa imagem simboliza a condição humana. A gente busca sentido num universo silencioso e indiferente, vivemos tarefas repetidas, repetidas e repetidas, e mesmo assim a gente precisa encontrar uma forma de afirmar a vida. O absurdo está em reconhecer que não há propósito final, e ainda assim escolher continuar. E é por isso que o Camus diz que é preciso imaginar Sísifo feliz. Essa frase é muito foda. Para Kierkegaard, viver é um salto no escuro, um ato de fé diante do desconhecido. E é exatamente isso que o jogo nos impõe. Ele mergulha em terras sombrias, sem certeza do que a gente vai encontrar, guiado apenas pela coragem de continuar. Já Sartre, outro existencialista, reforça que somos condenados à liberdade, obrigados a escolher mesmo sem direção. O cavaleiro não tem uma essência pré-definida. Ele é vazio, que ganha significado pelas ações que o jogador decide tomar. Assim, Hollow Knight não é apenas um conto sobre queda de um reino, mas uma metáfora existencial. Ele nos mostra que estar perdido não significa estar paralisado e que não há sentido dado de fora, mas construído passo a passo. Mesmo em meio ao silêncio, à melancolia,
Então o jogo nos lembra que, diante ao absurdo, o ato mais humano é continuar caminhando. Então Hollow Knight também pode ser lido como uma metáfora bem poderosa para explicar a depressão, por exemplo. Um reino que já foi vibrante e agora é devastado, mergulhado no silêncio e vazio. Essa paisagem de ruína reflete o estado interno de alguém que atravessa um episódio depressivo, por exemplo. Lugares que antes eram cheios de vida agora parecem distantes e frios. O mundo se torna pesado, sem cor ou propósito. O protagonista é pequeno, frágil, caminha por corredores e corredores intermináveis, enfrentando inimigos que surgem do nada, como se fossem pensamentos ou sentimentos que atacam sem aviso. A ausência dessas explicações claras sobre o que realmente está acontecendo em Hollow Knight pode fazer um paralelo com esse estado nebuloso que a depressão nos deixa. Muitas vezes quem sofre não entende exatamente por que tá assim. Apenas uma sensação difusa de vazio, de estar perdido no mundo sem resposta. O silêncio dos NPCs, a atmosfera melancólica, a repetição de desafios simbolizam a luta diária de quem convive com essa doença. Levantar, seguir em frente, mesmo quando cada passo parece inútil. Ao mesmo tempo, Hollow Knight mostra algo bem importante, que mesmo no meio da escuridão, ainda há momentos de beleza, delicadeza, trilhas sonoras maravilhosas, a grandiosidade das ruínas, da poesia visual que o jogo nos dá, são um lembrete de que, mesmo em um estado de dor e desesperança, ainda é possível encontrar fragmentos de sentido e beleza. Assim como na depressão, a jornada não é sobre vencer de uma vez por todas, mas sobre resistir, continuar caminhando no desconhecido. Hollow Knight nos lembra que atravessar a sombra não significa eliminá-la, mas aprender a carregar e a conviver com a sua presença. A depressão não se dissolve magicamente, mas a escolha de seguir passo a passo, de enfrentar o vazio, reconstruir um sentido, é sim um ato de coragem, tão silencioso e poderoso quanto o próprio cavaleiro de Hollow Knight. Então sentar-se em um banco vai além de só salvar o progresso no jogo. É um convite para a contemplação. Nesses instantes de pausa, o jogo nos lembra que viver não é só avançar ou lutar, mas também parar, respirar e simplesmente estar presente no silêncio. Então a música suave, toda essa atmosfera revela que até na ruína existe beleza, basta a gente desacelerar para perceber. Mas é nesse terreno devastado que surge a potência da superação. O protagonista, pequeno, silencioso e aparentemente frágil, ele escolhe seguir adiante, enfrentando perigos, mistérios, sem garantia nenhuma de vitória ou sentido. Essa trajetória encara o convite nietzschiano do famoso Friedrich Nietzsche de criar significado a partir do nada, de afirmar a vida mesmo quando o mundo não oferece esse sentido pronto. Então a queda de Hollow Knight não é apenas um pano de fundo, mas é um chamado para o jogador ver beleza no sombrio, para encontrar a intensidade no silêncio e para transmutar essa ruína em uma experiência viva. Assim, Hollow Knight não se limita só a uma jornada de exploração. Ele se torna uma metáfora própria da condição humana, diante desse niilismo, dessa ausência de sentido. Não há uma promessa de redenção, uma resposta definitiva, mas há a possibilidade de transformar a decadência em caminho, a ruína em arte e o silêncio em ressonância. Como Nietzsche propõe em Além do Bem e do Mal, essa superação está em afirmar a existência tal qual ela é, mesmo diante do abismo. E atravessar Hollow Knight, o jogador descobre que a beleza pode florescer justamente nessas fendas e abismos mais escuros. Eu sou Lisa Guerra, psicóloga. Se você gostou desse conteúdo, também não esquece de conferir sobre o Psicoplay. Garanto que você vai se amarrar também. Obrigada pela atenção de sempre e tchau!